A função do primeiro grau é representada da seguinte forma. Essa função também tem livros que trazem, em vez de primeiro grau, eles trazem como função afim. O que define o primeiro grau é esse expoente da variável x. Ó. Se não tem expoente nenhum, está subentendido que o expoente é 1. Então, quando o expoente é 1, é função do primeiro grau. Se o expoente for 2, é função do segundo grau. O a é sempre um número e que ele representa o quê? O chamado coeficiente angular. Angular porque ele é o tangente do ângulo. E o b é um número que representa o quê? O coeficiente linear. Quando você representa a função do primeiro grau num sistema de eixos ortogonais, assim, ó, aqui na horizontal, desculpa, na vertical é o eixo y. Aqui é o b, coeficiente linear, onde corta o eixo do y. E aqui na horizontal é o eixo x. Esse ângulo aqui, ó, se você fizer a tangente, isso aqui dá o quê? O coeficiente angular. Gente, essa função do primeiro grau, ela pode ser crescente, como está aqui, ó. Se ela é crescente, o que define crescente é que o a aqui, ó, ele é positivo. Se o a for negativo, então é uma função decrescente. E no sistema de eixos ortogonais, ela está representada assim, ó. Não esqueçam que o número que está aqui é chamado de coeficiente linear. E se está descendo é porque o a aqui, ó, é negativo. E isso é chamado que função. Isso que define a função, se ela é crescente ou decrescente. Então, a função crescente é quando o a é positivo e a função decrescente quando o a é negativo. O a é um número que representa o quê? O coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. O b é onde o quê? Corta o eixo do y aqui, ordenada. Aqui na vertical é o eixo do x, chamado de que? As abscissas, não é isso? Bom, exercício aqui, exemplo, ó. Eles podem fazer o seguinte, ó. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a 5x mais 2. E pode para fazer o seguinte, ó. Calcule f de x para x igual a 0 ou x igual a menos 2, por exemplo. Então, ele dá o valor do x. Então, o que eu faço? Lá no lugar do x, eu coloco 0. Então, aqui está o x, ó, coloquei o 0. Ele deu o 0 aqui, coloco aqui, coloco agora no lugar do x o 0. E é só multiplicar. 5 vezes 0, 0. Então, a resposta é 2. Também, aqui, ó, f de menos 2. Então, no lugar do x, eu coloco menos 2 e resolvo, né? 5 vezes 2, 10. Como está negativo, menos 10 mais 2, isso é menos 8. Também pode representar aqui, ó. Quando o x vale 0, o y vale 2, ó. Se o x vale 0, o y vale 2. Se o x vale menos 2, o y vale menos 8. Isso aqui é chamado um par coordenado. Par coordenado. Então, ele deu a função, deu o x e pede o valor do quê? Do f de x. Também ele pode fazer o seguinte, ó. Calcule y para f de x igual a 10. Então, isso na mesma função, usando a mesma função de cima lá, ó. Se ele deu a função f de x igual a 5x mais 2, então ele pode
dar agora o valor do y, ou seja, f de x igual a 10. Se f de x é igual a 10, gente, é porque o y vale 10, entendeu? Olha aqui, ó. O f de x é a mesma coisa que o y. Isso aqui representa sempre o y. Aqui que é o y, ó. 10 igual a 5x mais 2. Como resolver? Eu posso passar esse 2 que está mais, isolar o x, ó. Deixar só o x aqui na direita, ó. Então eu passo 2 que está somando, diminuindo. Pode fazer isso, ó. 2 mais passou menos. Então vai ficar 8 igual a 5x. Para isolar o x, basta passar o 5 dividindo. Então o 5 vai dividir o 8. O 5 vai dividir o 8. Então dá 1,6. Então x vale 1,6. Se ele der o valor do y, ou o valor da função, você coloca no lugar da função aqui, ó, e acha o valor do x. São duas perguntas. Você dá o x, pede o f de x, ou dá o y, pede o x. Resolvido, né? Então é o seguinte, ó, determine a função f de x a x mais b. Quer dizer, ele pede para você achar uma função do primeiro grau que passa pelos pontos 0, menos 1, 2 e 4. Então aqui é o seguinte, ó, sempre no primeiro número representa o x, o segundo representa o y. Primeiro o x, o segundo o y. Primeira coisa, para você escrever, você determina o valor do coeficiente angular, o valor do A. Tem uma fórmula aqui, ela é conhecida como ioiô xoxô. Ó, y0, x menos x0. A brincadeira ioiô xoxô para você lembrar sempre da fórmula, né? Então, como resolver aqui, ó? Pega os valores dos y. Qualquer um desses aqui, ó, o segundo é o y. Então, você pode pegar 4 menos 1. Ó, então eu ponho 4 aqui, ó, menos o menos dali, ó. Então, e aqui está o x, ó, 2 menos o 0. Então, o valor do coeficiente angular fica 5 dividido por 2. Aqui tu pode deixar em forma de fração ou resolver aqui, ó. Então, gente, como resolver isso aqui, ó? Não esqueçam, você vai usar a forma ioiô xoxô, né? Então, você pega o segundo aqui, ó, o segundo menos aqui. Se tu trocar também, pegar menos 1, menos 4, 0, menos 2, dá a mesma resposta. Então, não tem muita ordem aqui, ó. Se tu trocar, pegar este número aqui, ó, menos aquele. Então, ficaria assim, ó. Menos 1, menos 4. 0, menos 2. 0, menos 2. Então, o A ficaria, ó, 5 por 2, 2,5. Que seria a mesma resposta que eu tenho aqui, ó. Quando você acha o valor do quê? Do A, você pode já substituir lá na função e determinar o valor do B. Então, f de x, aqui está a função, ó. Copiei f de x, é isso aqui. Ó, f de x eu botei y, a x mais b. Como eu tenho aqui, ó, eu posso, como já tenho o valor do A, que é 2,5, colocando aqui, ó. Se eu usar qualquer um desses pares, se eu usar esse aqui, ó, quanto que vale o x aqui, ó? O x vale 0. Então, eu coloco 0 aqui no lugar do x. O y vale menos 1. Eu coloco menos 1 aqui, ó. Aqui, então, o que que acontece? Eu já vou determinar o valor do b. Primeiro, eu defini o coeficiente angular e agora eu defini o coeficiente linear. Com a forma ioiô xoxô, eu achei o A. Agora, eu vou aqui na função, coloco esse aqui, ó, no lugar do x, o A eu tenho, coloco aqui, coloco o y aqui, que é esse número aqui, ó. Ficou a seguinte, ó, menos 1 igual a b. Porque 2,5 vezes 0, zero isso aqui, então desaparece. Agora eu já tenho o valor do A e do B. Eu escrevo a função
do primeiro grau, que pode ser assim, ó, y, quem é o A? Eu tenho que substituir o A. O A é 2,5, então está aqui o 2,5. X mais o B, quem é o B? O B vale menos 1, ó. Aqui está o B vale menos 1. Para ser função, sempre ficam duas variáveis, o y e o x. Então, gente, ó, seja uma função de R em R. Isso aqui quer dizer que os valores do domínio do x são os reais e do y são os reais. Também, os números, né? O que vai alterar? Nada. Para resolver nossa função não vai alterar nada. Gente, o que ele deu? Ele deu pontos aqui, ó. Se ele deu f de 1 igual a 5, quer dizer que o x vale 1 e o y vale 5. E aqui, ó, f de 3 igual a 13, quer dizer que o x vale 3 e o y vale 13. Então ele deu o quê? 2 pontos. Aqui está o primeiro ponto, aqui o segundo ponto. Como é que você vai achar a função? Primeiro você vai determinar o valor do A. Coeficiente angular, que a gente determina de que jeito? Usando a forma ioiô xoxô. Eu usando a forma ioiô xoxô, eu acho o coeficiente angular. Então vamos lá. Quem é os y ali? Os y são segundos. Segundo, esses aqui, ó. Então eu pego 13 menos 5. 13 menos 5 dividido por 3 menos 1. 13 menos 5 é 8. E 3 menos 1 é 2. Então eu já passo a ter o valor do coeficiente angular. O A vale 4. Agora eu vou lá na equação. A equação ela é do primeiro grau. Por que eu sei que é do primeiro grau? É assim, eu já disse aqui, ó, uma função afim. Então é esta a função. Agora eu já tenho o valor do A aqui, ó. O A vale 4. Se eu pegar um par qualquer aqui, ó, esse par aqui, ó. Quem é o x? O x vale 1, então eu coloco 1 aqui no lugar do x. Quem é o y? Vale 5, eu coloco aqui. Eu tenho o valor da outra variável, que é a coeficiente linear, o b. Porque, ó, 4 vezes 1, 4. 4 é positivo. Passou para cá, negativo. 5 menos 4, 1. Então eu tenho aqui o valor de quem? Do b. Então eu já tenho a função aqui, ó. Qual é a função? A função é essa aqui, ó, y igual a x mais b. Então eu sempre tenho que tocar o valor do A, que vale 4, e o valor do b, que vale 1. Está aqui a função pronta, resolvida. Aqui, ó, na letra B, ele pede para calcular f de menos 2. Então o menos 2 vai no lugar do x. Então aqui, ó, no lugar do x, eu coloco o menos 2. E resolvo. 4 vezes 2 é 8 negativo. Mais 1, então o y vale menos 7. Está resolvida a questão. Então, é o seguinte, ó. Outra questão. Determine a função do primeiro grau para o gráfico abaixo. Então, ele dá o gráfico. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? Porque o gráfico é uma reta. Sempre que for reta do primeiro grau. Se for uma parábola, é a equação do segundo grau. Gente, também ela é decrescente, ó. Ela decresce, a reta está descendo, ó. Então eu sei que é uma função decrescente. Gente, para determinar a função, eu tenho que determinar dois números. Quais são os dois números que eu tenho que determinar? Eu tenho que achar o A, usando a função ioiô xoxô, né? E depois eu tenho que achar o B. Porque a função do primeiro grau é essa função aqui, ó. Y igual a x mais b. Então eu tenho que determinar quem? Esse coeficiente angular, o A e o B. Tem que achar o A e o B. Ok? O B é o número sempre que corta o quê? O Y. Nesse caso, eu já tenho o B aqui, ó. O B vale 10. Então já está pronto aqui. Então não, já me poupa serviço, ok? Agora é só achar o valor do A. Gente, são dois pontos que eu tenho definido, ó. Esse ponto aqui, ó, aonde o x vale 0. X vale 0 e o y vale 10. Então é simples, quando ele aparece um único número aqui, ó, se é na vertical, esse aqui é o y, o outro é 0, 0 e y. Aqui na horizontal,
O número que está aqui é o x, ó. Então 5 é 0, ó. O y seria esse valor aqui, ó. Entendeu? 0. Então eu tenho os dois pares aqui, os dois pontos, ó. 0, 10, 5, 0. Então definindo aqui, ó, quem vai no lugar do y? 10 menos 0. 10 menos 0. Então eu peguei o segundo aqui, que é o y. Nos pares, o primeiro número é o x, o segundo sempre é o y. Então eu pego o segundo menos o segundo, 10 menos 0. 0 menos 5. Não pode trocar a ordem. O que é trocar a ordem? Eu peguei 10 menos 0 e agora eu pego 5 menos 0. Aí errou tudo. Se eu peguei 10 menos 0, eu pego 0 menos 5. Mas eu posso pegar 0 menos 10? Pode. 0 menos 10. Aí eu pego 5 menos 0. Dá a mesma resposta. Quem é o A? 10 menos 0, 10. 0 menos 5, menos 5. Ó. Deu negativo. Por que ele dá negativo? Porque é uma função decrescente. Agora, resolvendo, é só pegar lá e colocar lá, ó. Aqui eu coloco o A. Quem é o A? Menos 2. Então, menos 2 vai lá no lugar do A. Fica assim, ó. Menos 2x. Quem é o B? O B eu já tenho aqui, ó, 10. Então, essa é a função do primeiro grau. Não esqueçam, quando ele pede a função, qualquer função tem que ter no mínimo duas variáveis, não é isso? Função do primeiro grau tem que ficar a variável x e a variável y. Isso aqui também é chamado de função afim. Dada a função, através do gráfico aqui, ó, você nota que isso aqui é uma função crescente. Por que ela é crescente? Ela é crescente porque o A vai ser positivo aqui, ó. Outro detalhe, sempre que ela passar aqui, ó, pela origem, esse ponto aqui é chamado ponto 0, 0. Então, nesse caso aqui, ó, sempre o B vai ser 0. Então, a função do primeiro grau, ax mais b, ela vai ficar dessa forma aqui, ó, ax, ó, porque o b vale 0. E quando o b vale 0, ela também é conhecida como função linear. Então, quando que a função é linear? Quando o b vale 0. Se o b vale 0, o coeficiente linear aqui, ó, não tem. Isso significa que a reta passa na origem, passa aqui, ó. Como determinar o A? Eu só tenho que determinar o A usando a função, a fórmula, como a gurizada gosta, ioiô xoxô. Quer dizer, eu tenho esse ponto aqui, ó. Que ponto é este? Este é o ponto aonde o x vale 5 e o y vale 20. O ponto 5, 20. E tem o ponto 0, 0. Então é simples, ó. Eu pego o 20, que é o y, menos o 0, ó. 20 menos o 0. Aqui no x, ó, eu pego o 5 menos o 0. E calculo 20 dividido por 5 é 4. Então eu tenho o valor de quem? Do A aqui. O A que é coeficiente angular. Então a minha função do primeiro grau, ou função linear, ficou assim, ó. Função ela é linear quando ela não tem o valor do B aqui, ó. Este número aqui não existe, que é chamado coeficiente linear. É onde corta o eixo do x. Ele não existe porque é 0. Passa aqui, ó, na origem.